Fala galera, quem fala é o Victor e hoje eu vou trazer mais uma mensagem para vocês, dessa vez baseada em uma das experiências do profeta Jonas e uma mensagem sobre os nossos chamados que Deus tem para nós. Mas bem, eu vou começar contando uma história do profeta Jonas e é claro, como esse vídeo está sendo gravado sem roteiro, eu vou contar do jeito que eu lembro, então não me julgue se tiver algum erro aqui, um erro ali. Mas bem, Deus pediu para Jonas um dia pregar numa cidade chamada Nínive. Porém, ele não queria nem a pau. E ele acabou que pegou um barco e foi para a direção contrária da cidade. Ele foi para a direção contrária da que Deus queria que ele fosse. Mas, né, uma tempestade acabou atingindo aquele barco. Os marinheiros daquele barco então tiraram a sorte para ver por causa de quem que aquela tempestade estava acontecendo. E a sorte caiu em Jonas. Então eles foram para a parte de baixo do navio, já que Jonas estava dormindo lá. E sim, eu me pergunto como é que Jonas estava dormindo no meio da tempestade, com o barco todo no meio de uma tempestade, como é que ele estava dormindo? Mas bem. Então eles acordaram Jonas e perguntaram: "Oh, você tá devendo para Deus? Você não fez alguma coisa que Deus queria?" Aí ele abriu o jogo, ele falou que aquilo era culpa dele e que ele estava fugindo de Deus. Então os marinheiros tiveram que jogar Jonas para fora do barco. Eles tiveram que jogar Jonas no mar porque senão o barco ia afundar. E acontece que Jonas foi engolido por um grande peixe. E sim, tem versões que falam que foi uma baleia, que foi um grande peixe, ou tanto faz, whatever. Bem, e acontece que Jonas ficou lá mais ou menos por uns 3 dias. E sim, ele se arrependeu, pediu perdão e o peixe cuspiu ele pra terra. Cuspiu ele pra terra firme. E ele foi pra cidade de Nínive pregar. É como dizem, se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas e o Jonas fez algo impressionante enquanto ele foi pregar em Nínive. Porque, até onde eu sei, era uma cidade muito má. Tipo, Deus ia realmente derramar castigo, ia destruir aquela cidade. Como é que nem eu gosto de falar, ia destruir lá Sodoma e Gomorra. Mas acontece que Jonas pregou naquela cidade inteira. E o que era necessário uns 3 dias para percorrer aquela cidade. Jonas fez em um dia. E aquelas pessoas realmente se arrependeram. Elas realmente se arrependeram, começaram a jejuar e até os animais jejuaram. Eles fizeram até os animais jejuarem. E Deus, vendo o arrependimento verdadeiro e vendo que eles realmente se arrependeram, não derramou o juízo, não destruiu a cidade como ele havia ameaçado. E bem, é uma história legal, mas como sempre a gente tem alguma coisa para aprender com ela. E é sobre o nosso chamado. Deus tinha um chamado para Jonas, que era de pregar em Nínive. Ele tinha aquela missão para ele e Jonas não quis fazer. Ele fugiu do chamado, mas o chamado não fugiu de Jonas. Tanto que mesmo depois de Jonas fugir do chamado, ele depois cumpriu ele. E gente, Deus tem um chamado para cada um. Às vezes é para pregar, ser um pastor ou ser ministro de louvor ou ser músico que vai glorificar o Senhor com as músicas, ou até mesmo se tem alguma coisa boa que você faz, sei lá, se você desenha bem, use isso para a glória do Senhor, glorifique ao Senhor com isso. Mas nós temos um chamado para Deus, nos tem um chamado, ele tem um chamado pra gente e a gente não pode fugir dele. E eu admito, por exemplo, eu creio que o meu chamado é pregar o evangelho para vocês, assim como estou fazendo. Mas admito, eu tenho preguiça. Porque a nossa natureza é carnal, é contra as coisas de Deus. É que nem eu digo, se fazer as coisas de Deus fosse prazerosa igual pecar pra gente, não, o mundo estaria perfeito. Mas não, exige sacrifício, exige sair da zona de conforto, você ir cumprir seu chamado. Mas, gente, assim como Jonas pregou, cumprindo seu chamado, e Deus fez uma obra enorme através daquela pregação, fez uma obra enorme através do chamado de Jonas, vai ser assim com você também. Deus vai fazer seu chamado dar frutos, você só precisa colher ele. E, gente, Deus tem um chamado para você e Ele quer que você cumpra. Então, não seja igual ao Jonas e fuja do seu chamado, mas cumpra ele, pois você não vai se arrepender. Então, gente, é isso que eu queria falar. Todos temos um chamado, Deus tem um chamado para cada um de nós. Não fujam desse chamado, mas cumpram ele.
pois Jonas conseguiu salvar uma cidade inteira em apenas um dia com sua pregação. Imagina o que Deus pode fazer com você. E é claro, às vezes você não vai ver resultados grandiosos como o de Jonas, mas gente, quanto fazemos o nosso chamado, quanto a gente cumpre a vontade de Deus, nós somos conhecidos no mundo espiritual. Então, gente, essa é a mensagem. Não fujam do chamado que Deus tem para você, mas o abracem, o acolhem com todas as forças, pois isso vai gerar frutos, não só para ajudar a vida dos outros, mas também no mundo espiritual, você vai gerar frutos. Então, gente, essa mensagem, Deus tem um chamado para cada um de vocês, não fujam desse chamado, mas o cumpram, pois vocês não vão se arrepender, é sério. Bem, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Muito obrigado, dê um like, se inscrevam, compartilhem para que essa mensagem chegue a mais pessoas e até a próxima.